Segunda-feira, 9 de março de 2026, 13h40. E eu cheio de pó de Guaraná na garganta, por isso a tosse. Eu nem era para estar gravando aqui, devido a não veio nem a palavra, devido ao complexo estado emocional. Olha a minha garganta, o jeito que tá de tanto pó de Guaraná. Complexo estado emocional de problemas. Eu digo complexo no sentido de ser amplo e daqueles que vai para tudo que é lado, então é complexo. Eu tô com 1000 problemas aqui. Eu perdi minha moto, que eu contei aí. Eu já aluguei a moto, outra moto, mas não tenho dinheiro ainda suficiente, porque eu estou dependendo de um valor aí que tem que me repassarem e tal. E para retirar a moto, e daí eu estou em casa, eu não estou trabalhando, e estou com problema de aluguel, e tem 1000 problemas que envolvem tudo. Então é naquela situação que tu não sabe para que lado tu corre. Então o que eu quero aqui gravando vídeo para ninguém me assistir, os meus vídeos aí ninguém assiste. Na verdade eu estou gravando para eu próprio, para amanhã depois, se eu tiver uma condição um pouco melhor, uma situação um pouco mais estabilizada, eu consigo olhar esses vídeos e lembrar do quanto a minha situação era desesperadora. É só para isso que eu estou gravando o vídeo agora. Eu tentei já todo esse final de semana e já entrando a data de hoje, só estou tentando resolver essa situação de moto, de aluguel, de casa, é isso que eu estou tentando fazer. E tu fica naquelas expectativas que tu conversa pelo WhatsApp e tu responde, a pessoa te responde, tu vai ficando nessa troca de informações. E dentro desse quadro, eu entre intervalos de situações assim, eu comecei a pesquisar sobre demências. Eu tenho um histórico na familiar de demência, e eu já pesquisei, já estive muito a par de várias situações que envolvem as demências. As demências pegam algumas que talvez tu já ouviu falar e outras que talvez tu nem conheça, porque tu não está preocupado com demência. Seria a demência de Alzheimer, né? A doença de Alzheimer, demência frontotemporal, que para quem não liga o nome à pessoa, essa frontotemporal de alguém conhecido que talvez tu conheça, é aquele ator Bruce Willis. O Bruce Willis está com essa frontotemporal e já está desde 2019, tem anos que e eu até, pelo que eu conheço, ele não deve viver mais muitos anos, né? É o ator, aquele Bruce Willis. Tu vê, um cara que era super ativo, né? Teve a história de vida dele no cinema e tal, e foi um cara que foi afetado por essa demência já tem vários anos. Depois tem a demência por corpus de Levy. Essa aí talvez tu nunca ouviu falar. Essa demência por corpus de Levy são micropartículas que até pessoas que entre aspas, se dizem normais e tal, tem esses corpos de Levy perdidos aí no cérebro. E tem pessoas que esses corpos de Levy afetam mais
e outras que transformam isso em demência, e tem pessoas que chegam a conviver a vida toda, viver a vida toda com esses corpos de Levy aí dentro, com essas micropartículas no cérebro, e nunca desenvolvem a demência por corpos de Levy. E depois tem outras demências que é por processos vasculares, seria tipo assim algum problema, daria para usar a palavra entupimento das veias, das artérias e tal, e isso transformaria também o processo, viraria em processo de demência. E existem outras demências que podem ser por bactérias, vírus, daí eu já nem sei, tem assim, mas porque como eu tenho esse histórico na família, eu sempre me preocupei. E o meu histórico de família foi ainda numa idade muito tenra. Todas essas demências são citadas, no mínimo, para trás, que eu digo, no mínimo a partir dos 50 anos. Mas chegam a falar até de 45 até 35 anos de idade. Mas tu bota ali a partir dos 50 anos e mais essas demências de senilidade, de avanço da idade do paciente, essas já vão lá para cima dos 60, 65 anos de idade. Eu completo agora, semana que vem, 62 anos de idade. Eu já achava que desde os 50 eu já não estaria mais aqui com a minha mente, pensando, raciocinando e até resolvendo esse monte de problema aí que eu estou resolvendo. Eu, por ter todo esse histórico, eu esperava ficar ao lado de alguém para que alguém me dissesse, cara, tua mente começou a bugar. Porque todas essas demências, o paciente, a pessoa que se envolve, que tem essas demências, ela não toma conhecimento, né? Até eu acho estranho que o caso a demência por corpos de Levy, um conhecido que teve, que provavelmente tu conheça, foi o ator olha aí, olha as demências, memória, esquecimento, foi o ator Robin Williams. O Robin Williams disse que foi afetado pela demência de corpos de Levy e dizem que ele se suicidou, e dizem que até o suicídio dele foi em função de ele tomar consciência que ele estava perdendo a razão. Eu até não sei até que ponto isso procede, porque todas essas demências, por mais que elas vão entrando na tua vida sutilmente e aos poucos, tu não consegue ter a interpretação que a demência chegou. Então o Robin Williams não teria consciência que ele entrou nesse processo de demência, e para não chegar numa fase avançada da demência, por desespero, ele se suicidou. Eu não acredito. Eu tenho as minhas dúvidas quanto a isso, mas é o que dizem, é o que as internet da vida dizem. Por quê? Porque todas essas demências aí que eu citei, Alzheimer, frontotemporal, corpos de Levy, vascular e bactérias, vírus e não sei o que, tu não tem consciência. Eu começo a perder a consciência, começo a não ter memória, começo a ter problemas de raciocínio, de fala, de comportamento, e não tenho consciência disso. Alguém tem que te dizer, e alguém tem que ser, a partir daí, responsável por ti. Então eu sempre interpretei que eu tinha que ficar ao lado de alguém que me amasse muito, para pelo menos me dizer, olha, cara, deu, aquele medo que tu tinha começou, e a partir de agora nós vamos ter que dar um jeito de controlar esse teu corpo, que passa a ser um corpo que começa a viver com deficiência cerebral. Seria assim, eu imaginava. E por mais que essa pessoa que entra no processo de demência seja informado por pessoas de fora que ela está nesse processo, ela não acredita. Mesmo assim, ela não acredita.
Se alguém chegasse hoje para mim e dissesse, ó, tua mente começou a falhar, tu tá com problemas de memória, de comportamento, tu mudou o teu processo cognitivo, a tua fala, isso e aquilo, eu não iria acreditar. Nenhum paciente acredita. Por isso que eu acredito que o Robin Williams não teria a condição mental de ter consciência de se suicidar por causa disso. Mas é o que dizem as internet aí da vida. Mas assim, ó, ninguém me acompanha, ninguém sabe, o meu filho me abandonou. Meu filho não quer mais saber de mim, meu filho não quer participar da minha vida, quer que eu saia da vida dele. Um filho que eu criei sozinho desde bebê até agora, 2020. Então, já está adulto, meu filho, já está beirando os 30 anos de idade, mas não quer saber de mim. E eu não tenho companheiro, eu sou um cara sozinho, eu não tenho amigos, hoje eu não tenho amigo, não tenho conhecido, tô tentando resolver todos esses meus problemas sozinho, completamente abandonado de tudo e de todos. E se iniciar um processo desses de demência, quem é que vai me contar? Entendeu? Por exemplo, assim, ó, eu começar a repetir meus vídeos aqui, eu começar a falar sempre a mesma coisa, e daqui a pouco tu vai dizer, esse cara já falou isso, e esse cara, essa história eu já sei, isso não sei o que, mas tipo assim, não que eu não possa repetir um vídeo, mas eu digo assim, repetir no sentido de tu ter a consciência que, opa, esse cara já não tá sacando que ele já falou isso 1000 vezes, e eu não vou ter pessoas para me avisar. Então assim, ó, eu não sei nem nesse sentido que eu disse que eu tô com 1000 problemas aí para resolver e eu não sei nem para que lado eu corro. Ainda entra isso, que eu tô com tempo aqui hoje em casa, comecei a dar uma repesquisada nesses processos de demência. E nos poucos vídeos aí que eu assisti das demências, o que me chamou a atenção, quando o meu genitor teve lá atrás, há 30 e tantos anos atrás, este processo de demência, e foi dito lá atrás que era Alzheimer, eu já não acredito hoje, ter passado todos esses anos, eu já não acredito que foi Alzheimer e que tem algum outro processo de demência que ele teve. Só que há 30 e tantos anos atrás começaram a falar em Alzheimer. Não que o Alzheimer tivesse sido descoberto naquela época. Não, o Alzheimer foi descoberto lá em 1905. Se a minha memória ainda não falhou, o Alzheimer foi descrito lá em 1905 por Alois Alzheimer, que era o alemão lá, deve ser alemão com o nome desse, que deu o diagnóstico, ó, isso é o tal de Alzheimer. Por isso que ficou Alzheimer, porque o nome dele era Alois Alzheimer, tal. Sabe, eu não sei pronunciar alemão, tem gente que quer dizer Alzheimer, né? Para mim é Alzheimer e deu. E só que pros médicos, pro pessoal da ciência, só começaram a falar isso no final dos anos 80. Tu vê, já tinha sido diagnosticado lá em 1905, mas só começaram a querer tratar, a querer entender, a querer divulgar, e os médicos começarem a entender o que era o Alzheimer no final dos anos 80. Ou seja, começaram a falar dessa frontotemporal depois do episódio do Bruce Willis. Só passaram a falar dessa demência por corpus de Levy tem uns 10 anos, quando o Robin Williams se suicidou. Ou seja, então, se eu hoje tivesse um processo de qualquer uma dessas doenças, eles não sabem tratar, os médicos não sabem nem diagnosticar. E isso eu estou falando de geriatras, de neurologista, de não sei o que, da área neurológica, que é dessa área que trataria esses assuntos. E eles não sabem. E eu vejo até por vários vídeos que tu pega aí, tu olha no YouTube, cada um fala uma coisa. Por quê? Porque cada um fala do seu jeito e eles não sabem. Como lá atrás tentaram tratar meu genitor para Alzheimer e ninguém sabia nada, tu imagina se um geriatra, se um médico particular, se um
neurologista, sei lá o que, não sei o que, patologista aí que envolva essa área, não sabe tratar, imagina tu procurar isso aí no serviço público. Tu tá ferrado, meu. E é isso que eu sinto. A idade chegou, eu faço 62 agora, não sei se eu ainda tenho, né, o meu processo mental funcionando corretamente, e na hora que começar a falhar, não tem ninguém para me dizer, cara, deu para ti, deu. Olha, isso é mais um desespero para eu botar nos meus desesperos de acidentes que eu tive, do meu filho me abandonar, de eu estar quase perdendo a casa por falta de pagamento de aluguel, por um cara aqui que me roubou, me assaltou, me tirou um monte de coisa, me roubou minhas coisas, tudo aqui dentro da casa, por eu ter, o que mais que me aconteceu agora por último, os acidentes e tal, e a minha moto que eu perdi, que eu tô correndo atrás de moto, para somar todo esse coquetel molotov. Para quem não sabe, um coquetel molotov é um coquetel incendiário. E foi bom que eu falei em incendiário. Burn em inglês é consumir-se pelo fogo. Seria um incêndio, um consumo pelo fogo, um incineramento seria o burnout. E o burnout eu sofro, já tem mais de 15 anos que eu sofro de burnout. É o estresse violentíssimo. Por tudo, e tem coisas aí para trás que vocês nem sabem. Então, e o estresse violentíssimo, ele acaba até com a tua memória. Tu não dorme, tu passa a ter problemas de sono e de alimentação. E o teu organismo, o burnout, já é o consumo, seria o teu organismo, a minha mão aqui, o teu organismo vai te chupando, assim, ó. O teu organismo vai te chupando, assim, ó. Então, eu sofro disso. Então, eu quando tenho um bug aqui de memória, é o estresse. Eu sei que eu tô com esse estresse que eu não consigo nem pensar. Mas, tu joga isso em cima já do meu retrospecto, do meu histórico familiar, e isso e aquilo. Mais o meu filho aí, autista, TDAH e não sei, cheio para trás aí na família de históricos, que hoje eu diagnostico esse passado como dezenas de pessoas com esquizofrenia, com o borderline, não é síndrome de borderline, o borderline é aquele, não é estresse, ele é a explosão, aquela borderline é de borda, é de tu estar na borda, é de tu estar no limite, tu está aqui, ó, por fora, no limite. A borda é quando a borda estoura. Isso é o borderline. Eu não sei, falta uma palavra antes do borderline. Não é estresse borderline, não é síndrome de borderline. Eu estou tentando achar a palavra que tem antes de borderline. Olha os meus estresses, olha minhas frontotemporal, olha os meus Alzheimer aí. Ou para trás dessa família cheia de esquizofrênicos, borderline, aquele que a pessoa explode, esse aí sempre me falta, não é de agora, sempre me falta. A pessoa aquela que uma hora tá bem, outra hora tá mal. Tu sabe qual é que eu tô falando, tá? Bipolaridade, tá? A pessoa bipolaridade, então tu bota pessoas esquizofrênicas com bipolaridade, acho que é transtorno borderline, e daí bota o TDAH e autistas de tirar com pá. Uma família que tu teria que tirar com pá de tanta gente com esses transtornos mentais, e aí eu digo genitor, tios, avós, e não primos, parentes, não esqueceu, mas de tirar de pá. O que sobra pra mim? Não sei. Esse é um vídeo para eu próprio, não é para vocês. Fui!